Fala, rapaziada, tô aqui ao lado do Jô Santos, atacante, que ainda tem contrato, inclusive em vigência com o Campinense Clube. A gente tem acompanhado desde o início do campeonato, não só desde o início do campeonato, desde o retorno do Jô ao futebol brasileiro e ao Campinense, que é de onde ele saiu, da base do Campinense. Como é que tem sido a trajetória do jogador? Toda uma polêmica foi criada, não é muito novidade o que eu estou falando, mas a gente está com o Jô aqui para saber mais detalhes. Inclusive, eu já inicio esse bate-papo agradecendo a você, Jô, e dizendo ao torcedor, a quem nos acompanha, que o espaço que estamos dando ao jogador também será dado caso o Clube Campinense queira falar sobre o assunto. Jô, queria saber de você primeiro, vou tentar resumir um pouco. Você volta ao Campinense, né, faz um bom campeonato ano passado, é emprestado para o Central de Caruaru e retorna. Alguns jogadores prolongaram esse contrato e você retorna para cumprir o seu contrato com o Campinense até o fim do mês de março, começo de abril, né, imaginando chegar a uma final do campeonato. Como é que foi esse retorno? Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, você, Rovares, o Marcinho Angel, o blog, o pessoal. Fiquei muito tempo calado, né, em silêncio ali, porque eu não sou muito de me expor, sou muito reservado, né, então, voltando à sua pergunta, eu voltei, né, pro Brasil em dezembro, aí voltei pro Campinense, joguei o Campeonato Paraibano, não tive problema com ninguém, né, era outra direção, fiz o Campeonato Paraibano, né, como vocês sabem, ok, né, bom, e fui chamado para renovar o contrato ali pelo presidente, né, Flávio Torreão. Tá? Então ali nós assinamos uma renovação de contrato e eu fui emprestado para o Central de Caruaru. Nessa renovação de contrato fizemos alguns acordos, né, que eu pedi e que ele, né, pediu também para que eu renovasse. E até nessa renovação de contrato algumas coisas não foram cumpridas, né, mas eu aguentei todo ano, porque eu estava emprestado. Bom, eu voltei, né, e como qualquer outro clube que renova o contrato de um jogador, se eu não tiver emprestado, se eu tiver emprestado, o clube ao qual eu estou emprestado paga o salário, né, e quando eu volto ali o Campinense teria que, eu fiz um acordo ainda simbólico, né, com o Flávio, dizendo, então não pago o valor que acordamos ali, pague somente isso aqui, porque eu sei que o clube não tem receita, sempre tentando ajudar o Campinense. Na pré-temporada, como eu te perguntei, como é que você foi recebido e o que aconteceu antes do início do campeonato? Como é que estava o clima? Boa, renovei, né, o contrato, começou a pré-temporada. Antes de começar os treinos na pré-temporada, Flávio trouxe um gerente de futebol, né, que eu não prefiro nem falar o nome dessa pessoa, que foi o pilar de tudo ali. E começou assim, no início ele se fez de meu amigo, né? Como ele viu que eu tinha acessos, que eu tentei ajudar o clube, eu trouxe patrocínio, né? Contatos de patrocínio para o clube, sempre tentando ajudar o Campinense. Então, alguns jogadores, eles me pediam para, Jô, me ajuda, liga lá para vir tal jogador, enfim. Então, eu sempre disposto a ajudar o Campinense. Quando começou os jogos, né, o Pisa também sempre dialogou comigo, com todo o respeito comigo. Começaram os treinos, uma semana, duas, depois começaram internamente as fofocas comigo. Eu ia treinar, aí chegava o Pisa, né, o treinador, e Jô, vem aqui na sala, por favor. Olha, eu te respeito muito, mas vieram me dizer que você disse que só jogava, uma das fofocas, entre muitas, né? Que você só jogaria, que você disse que só jogaria se fosse a 10 e faixa, sabe? Eu olhava para o Pisa e dizia, Pisa, pelo amor de Deus, Pisa, eu nunca fui 10, nunca joguei com a 10 na minha vida, isso são mentiras, cara. Coloca as pessoas que estão falando isso aqui, manda falar na minha frente, provar, né? Porque qualquer um pode falar. Então, continuei treinando, né? Ele disse, não, melhor não fazer isso, vamos esquecer, sempre falando isso. Então isso aí no início, né, em novembro, da pré-temporada, então eu fui percebendo que tinha alguém incomodado ali dentro na direção, né? Então continuei treinando, não me manifestei, nem quis saber quem foi, mas eu sabia quem era, mas não queria confrontar pelo bem do grupo no início, né? E continuaram os treinos, começou ali em dezembro, meu filho nasceu.
e teve um probleminha na UTI, né? Eu passei cerca de 10 a 12 dias indo para a UTI e indo treinar. Então, uma certa vez eu fui treinar e mais uma vez, né, tivemos um amistoso contra o Massaranduba, o primeiro amistoso, se eu não me engano, né? E tinha uns 7 jogadores lesionados, sabe? É bom todo mundo saber do início, né, o que aconteceu, porque tinha 7 jogadores lesionados e eu também estava, né? Não pude jogar, mas fui com um grupo para lá. Então, voltei, né? Ganhamos ali. No outro dia, o Pisa me chama de novo na sala dele. Eu venho do hospital. Jô, eu queria falar com você, tudo bem? Olha, eu te respeito, mas vieram me dizer, mesma coisa, mesma história, vieram me dizer que você disse que não era jogador para estar jogando com Massaranduba, que você... Então, assim, mentiras infundadas que estavam implantando primeiro ali internamente para tentar sujar a minha imagem com o treinador, né, com o Pisa. E depois eu fui percebendo que eles queriam, era uma tática deles ali no início, primeiro para me minar psicologicamente a pré-temporada, né, o porquê, eu não sei qual a motivação, porque eu sou uma pessoa que sempre quis ajudar o Campinense, sabe, a instituição Campinense, sempre pensei no bem do Campinense, e é tanto que eu tive várias propostas para sair e eu não saí. Tive para ir para a segunda divisão da Arábia Saudita, tive para sair para SC Sergipe, assim, teve outros times de Uberlândia, e eu não quis, porque eu disse que eu ia honrar o contrato para tentar ser campeão com o clube. Então, eu digo que o maior erro meu foi querer ajudar essas pessoas e confiar, entendeu? Então, outras mentiras foram colocadas ali na pré-temporada já, tá? Onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui contra o jogo contra o ABC. Nós tivemos amistosos contra o ABC no Amigão, eu não pude jogar porque eu estava lesionado. E teve o jogo de volta lá em Natal, só que eu já estava disponível 2 dias antes. E saiu a relação, o Pisa não me levou, eu fui o único que não fui, né? O treinador não me levou, tranquilo, ia saindo, quando eu ia saindo para ir para casa, ele me chama e diz, olha, Jô, eu não vou levar você para o jogo porque é ordem da direção. Eu falei, como assim, ordem da direção? Ele, sim, é ordem da direção e é porque eles disseram que você tem um pré-contrato, tem um contrato assinado com o 13, por exemplo, com o nosso maior rival. Então foi aí que eu percebi que, cara, isso está insustentável, eu não vou estar, e eu disse, ô treinador, eu não estou aqui para isso, tá? Nesse ninho de cobra, estou aqui para ajudar o clube, eles estão inventando mentiras a pré-temporada toda minha, certo? Você juntamente com eles, em nenhum momento vem aqui para coloca cara a cara, eu estou sempre pedindo, vocês não fazem isso, então assim, eu quero ir embora, foi aí que eu pedi para ir embora, já em dezembro, porque inventar uma mentira dessa grandeza, eu disse, como é que você acha mesmo que eu seria tão maldoso, tão mau caráter, de eu ter representatividade com um clube grande da cidade, eu sou da cidade, e eu assinar um contrato, tendo um contrato com o maior rival, então não tem fundamento, nem mentira eles sabem inventar, entendeu? Então, foi aí que eu percebi e pedi para ir embora. E aí, qual foi a reação dos dirigentes quando você pediu? Tentaram fazer algum tipo de acordo para que você deixasse o clube ou não? E qual foi a proposta que fizeram? Não me responderam durante uma semana. Eu ia treinar, pedi, olha, eu quero a minha liberação, eu quero ir embora. Não me respondiam. Depois de uma semana, já 3 semanas antes de começar o campeonato, eles vêm, né, esse gerente geral, esse gerente de futebol, juntamente com do Conselho Deliberativo e o diretor financeiro, dizendo, olha, vamos passar uma borracha. E foi aí que eu confrontei esse gerente de futebol. Eu disse, por que você está fazendo isso comigo? Eu te ajudei, as pessoas confiaram em vocês aqui, né? Porque é bom eu dizer, os jogadores só fizeram exames médicos porque eu dei as minhas caras, eu que corri atrás, sabe? Então eu tentava de todas as formas ajudar nos bastidores, porque eles pediram, e eu me senti querendo ajudar. Você falou em elenco, em algum momento você teve problemas com algum jogador, com o elenco do Campinense? Nunca tive nenhum problema, pelo contrário, eu ajudei vários ali a encontrar apartamentos, que muitos foram para apartamentos, eu sempre ajudei, fui sempre um líder dentro de campo e fora dele, eu nunca tive nenhum problema com nenhum jogador, entendeu? Tanto que
o Pisa, o próprio treinador, ele vai numa coletiva de imprensa, ele é perguntado se ele tinha algum problema comigo, e ele disse que não, com o Jô nunca tive nenhum problema, realmente eu nunca tive nenhum problema com ninguém. Se o líder, o treinador, fala que nunca teve problema com o jogador, como é possível essa diretoria que aí está dizer que eu tive problema com o elenco? Então, são desencontros de informações, que mentiras, que eles são seletivos, né? Eles escolhem as mentiras que eles querem espalhar. A torcida é emoção, né? Ama o clube, eles usam a torcida para acreditar na mentira deles, e o jogador que depois tente se explicar. E agora, qual é a situação? Você ainda tem contrato vigente com o Campinense, né? Entrou na justiça, né, para requerer os seus direitos. O que você reclama na justiça, junto ao clube? Bom, primeiro eu quero dizer que não é nada contra o Campinense, a instituição Campinense, nem contra a torcida. A torcida do Campinense é gigante, eu sempre tive uma representatividade gigante com o clube, tá? Meu único problema exclusivamente é com as pessoas que ali estão, que na minha opinião não pensam no clube, tá? Não pensam no clube. Se a torcida soubesse 1% do que se passa ali nos bastidores, eles teriam nojo, né, dessas pessoas que estão representando. Mas eu tenho ainda em vigor contrato com o Campinense, né? Eu tentei de todas as formas fazer um acordo com eles que fosse bom para ambas as partes, tá? Quando eles vieram depois de um jogo, mais mentiras para mim, antes do jogo contra o Botafogo, por exemplo, jogamos em Sapé, foi o jogo do Botafogo, o treinador não me levou, tudo bem, fui com a equipe no ônibus, sempre de grupo, né? Porque um profissional de verdade, ele sabe separar as coisas. E na segunda-feira eu sou pego, eles me chamando, dizendo que queriam fazer um acordo, uma rescisão em comum acordo. Então eu disse, em comum acordo, tudo bem, qual é a proposta que vocês têm? Eles queriam pagar 6 dias, devendo FGTS, INSS, salário, enfim, um monte de coisa, e eu dei uma contraproposta para eles. Sabe o que é que eu ouvi do próprio senhor presidente, o senhor diretor financeiro ali, do Conselho Deliberativo também, o presidente, próprio gerente de futebol, disse, vá buscar seus direitos na justiça. Eu segui o conselho do senhor presidente. É isso que você está fazendo agora. É isso que eu estou fazendo, buscando meu direito. Eu tentei, pensando no clube, fazer um acordo. Não quiseram, né? Tentaram fazer ali sempre levando vantagem. Então eles não honram com os compromissos e depois quer soltar a mentira aí para que a torcida acredite em mentiras. Ô, Jô, qual o recado que você deixa então para o torcedor do Campinense? Bom, o que eu deixo vocês têm uma pessoa aqui, né, que sempre lutou pelo clube, tá? Mesmo vocês não vendo, e não acreditem nessa atual gestão que está aí. Não acreditem, porque eles são seletivos, eles só mostram aquilo que vocês, teoricamente, precisam ver, entendeu? Mas eles não mostram a realidade, então eles soltam as mentiras deles e depois, como torcedor, vocês são emotivos, apaixonados, né? Vocês acreditam neles. Então não acreditem em tudo que eles falam, tá? Sempre cobrem essas pessoas que estão ali, porque eu paguei para ver. Me disseram, Márcio, Rovares, Jô, você está ajudando muito, vai sobrar para você, Jô, não muda. Essas pessoas, elas não mudam, elas não pensam no clube. Eu paguei para ver, infelizmente foi isso que aconteceu. Não tenho nenhuma mágoa do clube, gosto muito do clube, tá? Tô aberto a conversarmos, né? Se o senhor presidente quiser, ele pode vir aqui, estou aberto a conversar e também fazer um acordo, tá? Fazer um acordo, agora, tem que ser um acordo bom para ambas as partes, tá? Não estou aqui condenando o Campinense nem nada, eu quero o bem para o Campinense. Tá ok. Jô, obrigado, boa sorte. Repito aqui do início, como falei, vou repetir o que eu falei. O espaço foi dado a um dos lados da história, toda história tem 2 lados, no mínimo, né? Então está sendo dado o espaço para o lado do atleta, do jogador Jô, que é natural do Campina Grande, é cria da base do Campinense Clube, a gente não pode desprezar isso também, e ao clube também está sendo dado o espaço. Até agora a resposta que eu tive através da assessoria de imprensa do Campinense Clube foi que o clube só iria se pronunciar junto à justiça, né, diante do processo. Mas o espaço continua aberto para que a diretoria do Campinense possa se pronunciar.